Palmeiras tem de longe a melhor campanha da Taça Libertadores da América 2025. São Paulo dá vexame no Morumbi. Flamengo joga mal, mas se classifica nos pênaltis. Segue o canal, deixa o like e compartilha para todos. Vamos botar esse canal para torar. E vamos começar com o Palmeiras. Palmeiras que tem a melhor campanha disparado da Taça Libertadores da América 2025. Palmeiras que fez 10 jogos até agora com 9 vitórias e 1 empate. Esse empate foi contra o Universitário do Peru, lá no Allianz Parque. O jogo saiu 0-0 nas oitavas de finais da Libertadores. E o jogo de ida tinha sido 4-0 para a equipe do Palmeiras lá no Peru. Então o Palmeiras jogou esse jogo bem tranquilo, já estava classificado para as quartas e foi 0-0, foi o único jogo que o Palmeiras não conseguiu ganhar. 9 vitórias e 1 empate. Então, entre os 4 finalistas, o Palmeiras tem a melhor campanha. Palmeiras não perdeu. O Racing perdeu 2 jogos, o LDU perdeu 2 jogos e o Flamengo perdeu 2 jogos. Em relação a gols prós, o Palmeiras fez 26 gols, o Racing 19, a LDU 13 e o Flamengo 11. O Flamengo fez apenas 11 gols em toda a Libertadores da América, muito pouco, né? Em relação a gols sofridos, o Palmeiras sofreu 6 gols, o Racing 5, a LDU 5 e o Flamengo 5. Né? O Flamengo está entre as melhores defesas, entre os 4 aí da Taça Libertadores da América. Então, galera, o confronto das semifinais da Libertadores ficou assim. De um lado da chave, Palmeiras pega a LDU de Quito. Do outro lado da chave, ficou Flamengo e Racing. Palmeiras, na minha opinião, tem um jogo bem mais tranquilo que o Flamengo. Para mim, o Palmeiras passa tranquilo da LDU de Quito. Já a equipe do Flamengo tem um jogo muito difícil contra o Racing. Se já teve um jogo difícil contra o Estudiantes, vai ter mais difícil ainda contra o Racing, porque a equipe do Racing, ela é bem melhor do que a equipe do Estudiantes. A equipe do Racing é bem melhor do que a equipe do Estudiantes. Já no jogo do Palmeiras, o Palmeiras vai ter a altitude lá, mas depois tem um jogo de volta, e o Palmeiras é favoritíssimo nesse jogo contra a LDU. Então, na minha opinião, vai ter 2 confrontos distintos. Palmeiras tem mais vantagem. Jogo do Flamengo e o Racing vai ser mais duro, mais pegado. Mas eu acho que a final vai dar Palmeiras e Flamengo, né? Vai ser lá em Lima novamente. Então, vamos falar de São Paulo. São Paulo que deu vexame dentro do Morumbi contra a equipe da LDU. São Paulo que já vinha de um jogo que perdeu de 2-0 lá da LDU, lá na altitude. Para falar a verdade, o São Paulo jogou melhor na altitude do que no Morumbi, por incrível que pareça. A equipe do São Paulo ontem já começou muito nervosa, errando muitos passes e perdendo gols incríveis, muitos gols perdidos da equipe do São Paulo. E a torcida também, desde o começo, estava sem paciência,
com tanto de erros que a equipe do São Paulo estava errando. Tantos gols que o São Paulo estava perdendo. São Paulo errava passe de 3, 4 metros. Os jogadores estavam muito nervosos. Então, no agregado, a equipe da LDU ganhou de 3-0. 2-0 lá no Equador. E ontem, 1-0 dentro do Morumbis. São Paulo perde de 1-0 dentro do Morumbis, jogando mal. Muito mal. Muito nervoso. Querendo fazer o gol logo, querendo tirar logo os 2 gols de vantagem. Coisa que a gente sabe não é assim, né? Não é assim. E errava muitos passes. Passes fáceis de 3, 4 metros, São Paulo errava. Muitos gols perdidos. Muitos gols perdidos. E na era Hernan Crespo, no São Paulo, na Libertadores da América, foram 4 jogos do Hernan Crespo na Libertadores, sendo 2 derrotas e 2 empates, né? Então, acaba o sonho do São Paulo. São Paulo está fora da Libertadores da América. E vamos falar agora do Flamengo. Flamengo que passou um sufoco ontem com a equipe do Estudiantes. Que sufoco que o Flamengo passou lá na Argentina. O Flamengo estava irreconhecível. O Flamengo jogou muito mal. Muito mal. Para falar a verdade, o Flamengo, ele dominou o jogo todo. O Flamengo chegou a ter 70% de posse de bola. Mas a posse de bola do Flamengo era toques de lado, toques para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. A equipe do Estudiantes se fechou bem e estava jogando nos contra-ataques contra o Flamengo, em bolas alçadas contra o Flamengo. E estava dando certo. Estava dando certo. Vamos lá. Primeiro tempo do jogo do Flamengo. O Flamengo dominou o jogo todo, tanto o primeiro como o segundo tempo. Só que quem assustou mais foi a equipe do Estudiantes. O Flamengo, ele tem um problema, não é de hoje, de chutar no gol. O Flamengo não chuta no gol. E teve 2 oportunidades de gols ali, uma com Pedro, que o goleiro tirou, o jogador, o zagueiro, tirou em cima da linha praticamente, né? O goleiro já tinha vencido o goleiro, num cruzamento pela esquerda do Samuel Lino, que o Pedro chegou de carrinho, mas o zagueiro foi brilhante, acompanhou a jogada, acompanhou o Pedro e tirou a bola em cima da linha. Daí ia ser 1-0 para o Flamengo e o jogo ia ser totalmente diferente. E teve uma bola do Saul na trave, né? O goleiro defende, a bola bate na trave, e teve outra também que pegou rente à trave. Saul, que na minha opinião foi o melhor jogador do Flamengo. Ele vem, já não é de hoje, jogando muito, muito, muito pela equipe do Flamengo. E o Flamengo ficou nessa. Era muita posse de bola, mas poucos chutes no gol. E a equipe do Estudiantes jogava nos erros do Flamengo, com muitas bolas de contra-ataque, muitas bolas alçadas, principalmente do lado direito do Flamengo, nas costas do Varela. Principalmente era sempre a mesma jogada. Sempre. Foi o jogo todo a mesma jogada nas costas do Varela. E aí o que é que aconteceu? No último minuto, o Flamengo segurou. Primeiro tempo quase que completo. Faltava apenas 1 minuto para acabar os acréscimos do primeiro tempo. O Flamengo leva uma dessas bolas alçadas nas costas
dos zagueiros e do Varela. E o jogador bate de primeira, chega chutando. E o Rossi, mais uma vez, erra. Mais uma vez, falha. Já tinha falhado no Campeonato Brasileiro domingo contra o Vasco. E falha novamente contra o Estudiantes. Uma bola que foi em cima dele, na parte de cima, alta. E ele não conseguiu pegar essa bola. E o Flamengo vai para o intervalo na desvantagem. Perdendo de 1-0. Mesmo assim, ainda estava indo para os pênaltis. Na volta do segundo tempo, foi a mesma coisa. Não mudou absolutamente nada. Continuou o Flamengo com a posse de bola altíssima, mas não machucando o adversário. Estudiantes jogando na raça, tentando fazer o segundo gol, e fez o segundo gol, mas pela alegria dos torcedores do Flamengo, foi anulado o gol, e bem anulado. Que sufoco que a equipe do Flamengo passou ontem na Argentina. E foi para os pênaltis. E o mínimo que tinha que acontecer era o Rossi se redimir da falha que teve no jogo. Até porque, se ele não falha, o Flamengo estava classificado no jogo normal, né? E ainda bem, o Rossi pegou 2 pênaltis, foi brilhante nos pênaltis. Os batedores do Flamengo também, cara, bateram muito bem os pênaltis. 4 batidas boas, Flamengo 4, Estudiantes 2, com 2 defesas brilhantes do Rossi, se recuperando, se redimindo do erro que teve no primeiro tempo. Então é isso. Flamengo passa no sufoco, mas é assim. Libertadores da América é assim. Mas o Flamengo tem que aprender. Tem que aprender. E no jogo em casa, tem que fazer o resultado. E agora vem pedreira. Vem pedreira, que é a equipe do Racing. Jogo também na Argentina. Beleza, galera? Semifinais, Palmeiras e LDU, Flamengo e Racing. Beleza? Galera, segue o canal, curte, comenta, deixa seu like. Vamos botar esse canal pra torar, galera. Beleza? Até o próximo vídeo.